Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Ora, pela meia-noite, o homem acordou de repente. O homem aqui é Boaz. Ele estava na eira, trabalhando. Ele era um agricultor. O homem acordou de repente e se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estende a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. E ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Amém? Feche seus olhos, repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, fala comigo nesta manhã. Amém. Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Queridos, já vimos na última mensagem que Ruth seguiu 4 conselhos da sua sogra Noemi antes de ir ao encontro de Boaz. Sogra dá bons conselhos, né? 4 conselhos que a sogra deu para ela. E os conselhos foram que está no versículo 3. Lava-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. E no versículo 4, Noemi completa os conselhos dizendo o seguinte: quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, se referindo a Boaz. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Ou seja, Ruth teria que tomar um ótimo banho, ungir-se com óleo, mudar, trocar de roupa, descer a eira e se colocar aos pés de Boaz. Porém, como sempre tenho dito, é importante atentarmos para o fato de que toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Toda a Escritura aponta para Jesus. Sendo assim, os passos que Ruth deu em direção a Boaz são os mesmos passos que nós temos que dar em direção ao Senhor Jesus. Portanto, Ruth preparou-se para encontrar-se com Boaz, assim como precisamos nos preparar para encontrar-se com o Senhor. Ruth seguiu os conselhos de sua sogra, assim como nós também precisamos seguir os conselhos da santa palavra de Deus, para ter um relacionamento mais profundo com o Senhor diariamente. E quais foram esses conselhos? Primeiro, lava-te, pois, foi o conselho de Ruth, de Noemi a Ruth. Lava-se. Ruth deveria purificar-se para encontrar-se com Boaz. Da mesma maneira, não podemos ir à presença de Deus de qualquer maneira. E assim como Ruth precisava lavar-se para encontrar-se com Boaz, queridos, precisamos nos arrepender de coração de nossos pecados e clamar pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O segundo conselho de Noemi a Ruth foi: unge-te. Ou seja, depois do banho vem o perfume, depois da purificação vem a unção.
Da mesma maneira, depois de purificados os nossos pecados, precisamos buscar a unção do alto, a capacitação do alto para fazer a obra de Deus. O óleo da unção aqui é, sem dúvidas, uma referência à presença do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, queridos, assim como Ruth precisava ungir-se para ir ao encontro de Boaz, nós precisamos da presença do Espírito Santo para nos encontrar com o Senhor e termos vidas mais profundas com Deus. Terceiro conselho que Noemi deu a Ruth foi: mude de roupas. Versículo 3: veste os teus vestidos, põe uma roupa nova. Ruth deveria o quê? Lavar-se, perfumar-se com óleo ungido e pôr uma roupa nova. Resumindo, ela deveria trocar as vestes de viuvez por roupas novas, vestidos de casamento. E mudança de veste na Bíblia, querido, significa abandonar o pecado, seja ele qual for, e abraçar a virtude. O quarto conselho que Noemi deu a Ruth foi: humilhe-se. Versículo 3 e 4. Desça para a eira. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Irmãos, os conselhos que Noemi deu aqui a Ruth, eles foram bem simples. Não foram conselhos complicados. Não. Antes de ir ao encontro de Boaz, ela deveria o quê? Purificar-se, ungir-se com óleo, trocar as vestes e, por fim, humilhar-se. Da mesmíssima maneira, precisamos constantemente nos humilhar aos pés do Senhor, o nosso único resgatador, o nosso único Senhor. Até porque uma pessoa de joelhos, ela enxerga muito mais do que um filósofo na ponta dos pés. Agora, por que Ruth deveria se prostrar aos pés de Boaz? Por que ela teria que se colocar naquela posição humilde? Simplesmente, queridos, porque Boaz era provavelmente o único com capacidade legal perante a lei para casar-se com ela. O único, segundo a mentalidade dela. Isso porque se um homem morria naquela época sem deixar filhos, o nome do morto era perpetuado através do casamento da viúva com o cunhado. Era a lei do levirato. Porém, o cunhado de Ruth também tinha morrido. Não tinha mais cunhado. Sendo assim, Boaz era provavelmente o parente mais próximo em condições de casar com Ruth, gerar filhos em nome de Malom. Até porque, segundo a tradição, Boaz era sobrinho de Elimeleque. Então, já que não tinha cunhado, ele é um parente mais próximo em condições de casar-se com Ruth. E mais, queridos, a atitude de Ruth em ir até a presença de Boaz, naquele contexto, nesse contexto que eu vi, disse, à meia-noite, ela estava aos pés dele, não havia ali nada de imoral, não havia nada de sensual, sedutor, como algumas mentes hemorrágicas imaginam. Tem gente que lê a Bíblia e consegue enxergar coisas que a Bíblia não faz menção. Ela não foi até Boaz com a intenção de seduzi-lo. Muito pelo contrário, ela foi até ele para reivindicar um direito legal seu, que era o casamento. Sendo assim, ela posicionou-se de maneira humilde, dizendo o seguinte no versículo 9: sou Ruth, tua serva, estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor, tu és o meu resgatador. Irmãos, dentro do costume daquela época, atirar a capa sobre uma mulher seria o mesmo que pedi-la em casamento. Era costume. E a palavra traduzida por capa também significa asa. Ou seja, no passado, Ruth havia se abrigado sobre as asas do Senhor dos Exércitos. E muito em breve, ela estaria sob as asas de Boaz, o seu amado, o seu futuro marido. E mais um detalhe, este era evidentemente um costume histórico. E uma forma bem simbólica de solicitar a proteção de Boaz como seu marido. É como se Ruth estivesse dizendo o seguinte para Boaz: você vai esperar até quando para me pedir em casamento? Você vai ficar protelando até quando? Você é meu parente mais próximo. Você não tem para onde correr. É você ou você.
pensava ela. Portanto, queridos, Ruth se ofereceu para o casamento, mas quem deveria fazer o pedido era Boaz. Esse é o cenário histórico e cultural. Esse é o cenário para te localizar historicamente. Agora, o que podemos aprender nesse romance ideal? É um romance lindo. É uma linda história de amor. Esse livro fala sobre uma linda história de amor. O que podemos aprender? Primeiro, aprendemos que a beleza interior, ela é muito mais importante do que a beleza exterior. Repito, a beleza interior é mais importante do que a beleza exterior. Versículo 10 e 11 diz assim: Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Ruth devia ter idade para ser filha de Boaz. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, sendo rico ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Queridos, é interessante aqui. Boaz, ou Ruth, se apaixonou por um homem mais velho, talvez sem beleza exterior, mas que era um homem de Deus. Boaz era um homem educado, ele era um homem bondoso. Boaz era um homem respeitoso, generoso. Boaz não era um mão de vaca, não era um Nonô Correia da vida. Versículo 15, Boaz disse a Ruth: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Ou seja, estava sendo generoso para com Ruth. Boaz é apresentado aqui, queridos, como um cavaleiro, e não como um velho idiota, um velho babão e asqueroso. E foram essas as qualidades que encantaram Ruth, e não a beleza física ou a idade de Boaz. A nossa sociedade moderna tenta aí colocar um padrão para um casamento de sucesso. Qual é o padrão de um casamento de sucesso? Geralmente o homem tem que estar estabilizado financeiramente, tem que ter já uma casa própria, tem que ter uma idade próxima um do outro. Isso é o que é estipulado. Porém, a Bíblia não estipula esses tipos de regras. E é claro que uma diferença de idade pode acarretar problemas futuros. Porém, isso não precisa ser uma barreira quando duas pessoas se amam de verdade. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, era uma adolescente, virgem, que se casou com José, que provavelmente era muito mais velho do que ela. Ruth se casou com Boaz, que também era muito mais velho que ela. Porém, temos que ter em mente que o amor, ele ultrapassa as barreiras da idade, as barreiras da cor, as barreiras das posses e até barreiras de beleza física. E mais, queridos, Boaz enfatiza aqui a beleza interior de Ruth e não os seus dotes físicos. Ele disse a Ruth no versículo 11 que todos da cidade sabiam que ela era uma mulher virtuosa, mulher de valor em outras traduções, mulher de fibra, ou como diz na Bíblia Viva, Ruth era uma jovem maravilhosa. Queridos, a beleza interior de Ruth era muito mais esplêndida do que a sua beleza exterior, ou seja, muito mais do que beleza física. As pessoas da cidade observavam as virtudes de Ruth. Mais do que se preocupar com o exterior, Ruth se preocupava com seu interior. Mais do que roupas de luxo, mais do que sapatos importados, mais do que cabelos na ponta, precisamos zelar por nosso caráter, por nossas virtudes. É claro que Ruth se preparou externamente para ir ao encontro de Boaz. Ela tomou um ótimo banho, não é? Colocou um ótimo perfume, mudou de roupa, ela se produziu.
Porém, a ênfase de Boaz não foi em relação ao exterior de Ruth, mas em relação ao seu interior. Ruth cuidava do seu corpo, mas não idolatrava o seu corpo. Até porque Boaz não admirou nem o perfume e nem o vestido de Ruth, mas a sua virtude, o seu caráter. Amados, Ruth era bastante conhecida na cidade, não por sua beleza física, mas por sua integridade, por sua simplicidade, modéstia e humildade. E essas são as marcas de um verdadeiro crente: simplicidade, modéstia e humildade. Em 1 Timóteo 2, 8 a 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte, tanto para os homens quanto para as mulheres: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Ou seja, o crente, ele não deve ostentar. O crente não deve ser um crente ostentação, como nós temos visto hoje em dia. Provérbios 31, 30 diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada. Eu concordo plenamente com Hernani Dias Lopes quando ele diz que vivemos no mundo das vaidades. Mundo das vaidades. A nossa geração cultua o corpo. Clínicas de tratamento de beleza proliferam em todas as cidades. Somos o país campeão do mundo em cirurgias plásticas. Exageramos a aparência, supervalorizamos a beleza. Gastamos rios de dinheiro em cosméticos. Queremos nos manter em forma. Nada de errado com isso. Aliás, queridos, o corpo é ordenança. O cuidado com o corpo é uma ordenança divina. Precisamos nos cuidar. Isso é fato. O problema acontece quando há um desequilíbrio entre o exterior e o interior. Quando cultivamos a beleza do corpo, mas não tratamos da beleza da alma. Não adianta, queridos, tirar as rugas da face e não esticarmos os músculos da alma. Não adianta entrar num spa se não temos uma dieta perfeita para o nosso espírito. Não adianta fazer cirurgias plásticas para remover os excessos do corpo se não lancetamos os obsessos da nossa alma. Há muitas mulheres belas, mas vazias, mulheres cultas, sem dignidade, mulheres bem vestidas, mas que são fúteis, mulheres famosas, mas que são rendidas totalmente à vaidade. A mulher virtuosa, por outro lado, ela conjuga beleza com caráter, boa apresentação, com simplicidade, beleza exterior, com beleza interior. Sendo assim, as virtudes de Ruth foram mais destacadas do que os seus dotes físicos. Atente sempre para isso. Amados, vã é a formosura. Não tem como correr. Um dia as rugas chegam, os cabelos ficam brancos e caem, como o meu. A barriga cresce. A barriga cresce. As forças diminuem, o raciocínio fica lento, os passos ficam pesados. A idade chega, queridos. Os anos são cruéis conosco. São. O nosso vigor murcha como uma flor à exposição do calor do sol. Porém, como diz Isaías 40, versículo 29 a 31,
O Senhor fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, queridos, tenham em mente isso. O nosso maior patrimônio não é a saúde ou a beleza física. O nosso maior patrimônio não é uma casa de praia, ou muito menos um carro de luxo. O nosso maior patrimônio é um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus, e não uma beleza física que se vai com o tempo. Então, queridos, a primeira lição do nosso texto é que a beleza interior é muito mais importante do que a exterior. E a segunda lição do nosso texto é que o nosso maior desafio é a integridade, é sermos íntegros no meio de uma geração perversa como a nossa. Versículo 8, acompanhe comigo. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu. Se fosse hoje em dias, ia ficar alegre. Se voltou, e eis que uma mulher estava a seus pés. Estremeceu, ficou chocado. Imagine a cena, queridos. Boaz acorda à meia-noite e vê uma jovem bonita, perfumada e bem vestida a seus pés. Imagine a cena. Eles já eram coroa. Ruth devia ter os seus 25 a 30 anos. Ninguém estava vendo. Os dois estavam sozinhos. E era meia-noite. Tudo escuro. Porém, tanto Boaz como Ruth, eles eram íntegros. Tanto Boaz como Ruth tinham a consciência de que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está olhando para cada um de nós. O que será que está vendo quando ninguém vê? Então, queridos, ser íntegro é ser completo, inteiro, sem duplicidade, sem hipocrisia. Você sabe qual a diferença entre integridade, duplicidade e hipocrisia? Eu vou dar aqui alguns significados. Integridade significa que a luz está brilhando no interior porque a pessoa possui um coração honesto, uma mente honesta e uma vontade honesta. A pessoa não é uma santarrona ou um santarrão, mas um homem ou uma mulher de Deus, mesmo com as suas limitações. Hipocrisia, por outro lado, significa que houve divisões e as trevas penetraram no coração, na mente e na vontade da pessoa. O hipócrita, queridos, é um ator que desempenha um papel no palco da vida. Ele não é o que parece ser, pois está sempre representando um personagem. Que Deus tenha misericórdia de nós, sabe por quê? Porque é muito, mas muito fácil ser um hipócrita. É muito fácil ter duas caras. É fácil demais. É muito fácil ser um fingido. E usar máscaras. É fácil, é simples. Inclusive, tem um livro do Hernandes Dias Lopes, cujo o título é Removendo Máscaras. Foi um dos melhores que eu já li, e já li muitas vezes, para sondar a alma. Não estou comparando com Bíblia, tá, amados? A Bíblia é a palavra de Deus, 100% divina e inspirada. Estou falando de um livro escrito por homem, mas que sonda a nossa alma, removendo máscaras. E logo na introdução ele fala sobre o carnaval, a festa das máscaras, a idolatria do luxo e a apoteose do prazer sexual. Diz ele que algumas pessoas escondem-se atrás das máscaras, outras se revelam através delas. Muitas vivem enrustidas o ano todo e assumem a sua verdadeira identidade no carnaval. E eu sei bem o que é isso. Eu amava o carnaval, principalmente sair de perrô, mascarado. Ninguém sabia quem era eu. E ali eu fazia tudo o que não tinha coragem de fazer com a cara limpa. As máscaras escondem e oferecem um certo refúgio.
Elas libertam da preocupação com a censura, dando-lhes uma segurança falsa. As máscaras escondem uns e revelam outros. Que realidade! Queridos, eu não quero estar aqui, no púlpito, não quero, desempenhando um papel. Eu não quero estar aqui colocando uma máscara. Eu não quero ser uma pessoa aqui no púlpito, aqui na igreja, e outra bem diferente em casa, no trabalho, ou nos meus momentos de lazer. Que Deus nos guarde disso, queridos, da hipocrisia. Eu não quero ser um mascarado. Eu não quero ser um hipócrita. Eu não quero ser um fingido. Rir para o pastor, mas por trás meter a faca, arrebentar com o irmão. Duas caras, que Deus nos livre disso. Agora, duplicidade significa que a luz tornou-se em trevas, o errado tornou-se certo e o pecado tornou-se aceitável. Duplicidade. Quantas pessoas vivem assim? Estamos vivendo em nossos dias a síndrome da duplicidade. O que antes era pecado, hoje em dia é tolerado, é incentivado e é praticado como se não fosse pecado. Hoje em dia, tudo é proibido proibir. Pastor, estamos lá debaixo da graça. Não há mais lei, não há mais regras. Quem te disse, queridos? Se você lê a Bíblia, tem feito, acompanhado aí a leitura diária, você vai ver que há regras, há princípios, sim, na palavra de Deus. É esse tipo de pessoa que Jesus tinha em mente quando disse o seguinte, lá em Mateus 7, 21 a 23, e é uma palavra para nos fazer tremer dos pés à cabeça. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, explicitamente, abertamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Portanto, queridos, dizer as palavras certas, ter as credenciais certas, pregar sermões certos, ajudar as pessoas com problemas, ou até fazer milagres, sinais e maravilhas no nome de Jesus, jamais pode tomar o lugar de se fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos livre de toda hipocrisia e de toda duplicidade, e que naquele grande dia ouçamos Ele dizer, e é meu sonho ouvir isso, vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, e não ouvir a outra frase, nunca vos conheci. Amados, vinde benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Portanto, Boaz foi íntegro e respeitoso com Ruth, tanto lá em sua fazenda, diante ou próximo aos seus empregados. Quem viu a mensagem passada, estava ali, no capítulo 2 principalmente, diante de todos, ele foi íntegro, e agora à meia-noite continuou sendo íntegro, quando ninguém estava vendo ele. Se ele não fosse íntegro, queridos, ele com certeza teria abusado de Ruth à meia-noite aqui, teria aproveitado a ocasião, já que ela estava carente, precisando. Não tem gente que faz isso? Isso é normal hoje em dia, mas não é certo? Então o maior desafio da integridade é quando ninguém está com os olhos sobre nós. O maior desafio da integridade é quando estamos sozinhos no escritório, em nosso setor de trabalho, é quando estamos sozinhos no banheiro, é quando estamos sozinhos dentro de um carro, todo filmado com a namorada. Esse é o maior desafio. Você já ouviu a história de um pastor? E é bem interessante isso. História de pastor, dá para escrever livros. Esse pastor estava fazendo uma viagem para o exterior. Ele ia pregar no exterior. Só que
Ele estava sozinho e acreditava que ninguém naquele voo o conhecia. Ninguém conhecia, sozinho. Sendo assim, ele resolveu tomar algumas doses de uísque. Depois da 8ª dose, com a fala meia arrastada, ele pede à aeromoça para trazer a saideira. E a aeromoça diz para ele: pastor, eu acho que o senhor devia parar. Aquela aeromoça conhecia ele, ela era crente e sabia que ele era pastor. Queridos, nunca se esqueça, você está sendo filmado. Nós estamos sendo filmados, tanto pelos homens como por Deus. Não tem como se esconder. Guarde isso. O segredo mais íntimo aqui na terra é um verdadeiro escândalo no céu. O segredo mais íntimo aqui na terra é um verdadeiro escândalo no céu. Portanto, a pessoa íntegra, ela é a mesma, tanto na igreja como em casa, tanto em outro país como no seu país de origem. Ela é a mesma tanto em público como em secreto. Uma pessoa íntegra não é fingida e muito menos dividida. Ela não é de duas caras e muito menos hipócrita. Pessoas íntegras nada têm a esconder e nada temem. As suas vidas são um livro aberto para todos. Portanto, Boaz e Ruth eram pessoas de Deus que queriam fazer o certo. Eles queriam o certo, o correto. É importante observar também, estou concluindo, que Boaz e Ruth só se relacionaram sexualmente depois do casamento público. Ruth, versículo 3,14, diz que ela ficou aos pés de Boaz até o amanhecer. Não houve relacionamento sexual aqui, a não ser, como já disse no início, através de mentes hemorrágicas, imundas, imorais, que conseguem enxergar cenas sexuais em todos os textos da Bíblia. Até na relação entre Ruth e Noemi, muitos dizem que elas eram lésbicas. O relacionamento de amizade entre Davi e Jonatas, muitos dizem que eles eram homossexuais. Enxergam coisas que a Bíblia não diz, não afirma de maneira e hipótese alguma. Ruth 4,13 diz que Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Agora sim, depois do casamento, sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Queridos, esse princípio está totalmente de acordo com a palavra de Deus, de Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Portanto, queridos, sexo fora do casamento é pecado, pois está em total desacordo com os princípios de Deus. E mais, sexo fora do casamento é pecado. É um pecado desgraçado contra a família, contra os filhos, contra a igreja. E por fim, a ausência de sexo no casamento também é pecado. É interessante que o que muitos solteiros querem praticar, muitos casados correm. Os solteiros estão doidos para casar, para ter uma vida ativa. E muitos casados estão fazendo outro pecar muitas vezes. Então, queridos, mesmo sem holofotes, Boaz e Ruth foram o quê? Íntegros. Que Deus nos ajude a sermos íntegros em meio a uma sociedade pervertida e hipócrita. Que Deus nos ajude a ser íntegros nas meia-noites da vida, quando ninguém estiver com os olhos sobre nós. Que Deus nos ajude a sermos íntegros quando ninguém estiver nos vendo. Amém, queridos? Guarde essa palavra no teu coração. Foi pregada e preparada com amor e com oração. Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Feche seus olhos, queridos. Se essa palavra falou no teu coração e em algum ponto se humilhe na presença do Senhor. Dependa de Deus. Não existe ninguém melhor do que ninguém.
podemos, muitas vezes, não devemos, mas muitas vezes podemos ser hipócritas, ter uma vida dupla. Mas o ideal de Deus para mim e para você é a integridade à meia-noite, quando ninguém estiver nos vendo. Ah, Deus eterno, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua palavra foi anunciada. E falamos sobre tantos assuntos aqui. Tantos assuntos, Senhor. Um texto tão rico, tão profundo. Espírito Santo, que o Senhor venha sondar os nossos corações, nossas almas, nos livrar de toda hipocrisia, duplicidade. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de toda vaidade, todo excesso, Senhor, de cuidado, muitas vezes com o nosso corpo, com a nossa aparência. Temos que nos cuidar, sim, mas ajuda-nos, Senhor, a ter moderação, equilíbrio. Equilíbrio, Senhor, ajuda-nos a não pecar nessa área. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a ser transparentes. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ser o mesmo aqui na igreja, o mesmo em casa, o mesmo no trabalho. Livra-nos, Senhor, das máscaras, Senhor. Que possamos ser pessoas íntegras, Pai, completas. Não perfeitas porque ninguém é perfeito, Senhor, mas é o desejo do nosso coração, é o nosso intento, Pai. Chegar à perfeição, mesmo sabendo que só será possível na glória. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Livra-nos de ter duas caras. Livra-nos, Senhor, de estar batendo no ombro do pastor, do irmão, e por trás está marretando. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Guarda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nessa manhã. Lava nosso coração com o sangue do Cordeiro, assim como Ruth teria que se banhar, se limpar para ir à presença de Boaz. Senhor, que o Senhor venha nos purificar nessa manhã também, Senhor. Nos restaurar, nos perdoar, nos purificar de todo o pecado. O intento dessa mensagem não é trazer condenação, meu Pai, para ninguém, mas já levar ao arrependimento e a decisão firme de mudança. Transforma-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz de nós, Senhor, aqui igrejas fortes, Senhor, íntegros na Tua presença, Pai. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, muda-nos, Senhor, de dentro para fora, Senhor, para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.